Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o primeiro rei de Israel. Então a gente vai começar no livro de 1 Samuel, capítulo 8. E aí nós vamos prosseguindo. Bem, o título: Os israelitas pedem um rei e Deus concede. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, Samuel foi profeta em Israel e o último juiz, porque quando Moisés morreu, Josué conduziu o povo até a terra prometida. Foi Josué quem conduziu. Aí, depois da morte de Josué, os anciãos seguiram as pegadas de Josué até um certo tempo. Depois, as pessoas foram se afastando e não seguiam mais as pegadas de Josué. Então, todas as tribos de Israel faziam o que queriam, o que dava na cabeça eles faziam. Então, quando eles começavam a passar dificuldades por terem desobedecido a Deus, eles clamavam a Deus e Deus os socorria enviando um juiz. De um juiz para outro, que eu não lembro qual, depois que esse juiz defendeu Israel, eles descansaram 40 anos, sabe? Mas depois que o povo descansava, que via que estava tudo bom, eles voltavam a fazer o que não deviam. E clamavam a Deus, e Deus os socorria, porque Deus é bom. Deus ama o ser que Ele criou. E aí, juiz aqui, juiz ali, inclusive Sansão foi um juiz. Depois, aí eles no final aqui pediram um rei, porque Samuel já estava idoso e os filhos dele não agiam de forma correta. Então eles pediram um rei e Deus concedeu o rei para eles. Só que o rei que Deus falou com Samuel, que dissesse ao povo que... e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram rei. E disse que Deus tinha falado com Samuel, né? Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros.
e os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua sega e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e o empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servirei de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um Deus. Pois bem, então, o que acontecia? Existia em Israel, na família de Benjamim, um homem chamado Quis, e ele tinha um filho de nome Saul. Esse Saul foi escolhido para o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que ele era o mais bonito que existia lá, e era muito alto, dos ombros para cima, e ele era maior que todo mundo. E aí, as jumentas do seu pai, as jumentas de Quis, sumiram. E Quis falou com Saul que levasse o moço com ele e fosse procurar as jumentas. Ele foi. E não encontrou. Aí, eles foram muito longe. E aí, eles chegaram perto de Ramá, onde ficava Samuel. Mas eles não sabiam sobre Samuel, assim, com detalhes, não. O moço dele é que falou: olha, aqui tem... Ele não tinha achado as jumentas, né? Aqui tem um vidente, que é como chamavam os profetas naquela época. Aqui tem um vidente que mora, ele mais ou menos sabia o lugar, e eles foram até lá. Em Ramá, era o lugar onde morava Samuel, o último juiz de Israel. E Samuel os convidou para jantarem juntos, e aí Saul ficou por lá, dormiu lá. No outro dia de manhã, o Samuel acompanhou o Saul até um certo lugar para conversar com ele, porque na hora que Saul chegou, Deus disse: Samuel, este é o rei escolhido por mim. E aí ele, no caminho, ele tinha levado uma botija de azeite, ele já ungiu ali a Saul, e Saul foi apresentado como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E ele começou muito bem. Ele começou muito bem, venceu os amonitas e era um bom rei. De repente, Deus mandou um espírito maligno se apossar de Saul. Depois dele ter sido ungido, né, como rei, que o óleo simbolizava o Espírito Santo de Deus. E aí, Deus, porque Saul desobedeceu a Deus, Deus mandou que ele destruísse os amalequitas, que quando eles saíram de Israel, os amalequitas os maltrataram no caminho. Aí Deus disse que era para destruir. Saul popou o rei, popou alguns bois, que ele disse que era para fazer sacrifício ao Senhor. O Senhor não precisava disso.
E aí, por causa da desobediência dele, Deus já foi punindo. E aí começou a aparecer um espírito que o perturbava. Aí descobriram que Jessé tinha um filho que chamava Davi, que tocava harpa. Levaram Davi para Saul, para Davi tocar harpa. Quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno se afastava dele. Então, ele quis que Davi ficasse lá na casa dele, pediu o pai dele para deixar Davi ficar lá. Davi ficou. E dos enfrentamentos de guerra, Davi foi vitorioso e Saul não estava na guerra. Aí as mulheres na rua cantavam, Saul matou os milhares e Davi matou 10 milhares. Aí a ira, o ciúme, levaram Saul a querer matar Davi. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Leiam 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, 9, 10, 11 e 12. Leiam, que vocês vão ver tudo o que aconteceu. Bem, aí Saul, depois Davi foi ungido rei. Saul morreu numa guerra, inclusive a morte dele foi estranha, porque ele mesmo se jogou sobre a espada, ele suicidou, né? E aí vocês leiam que vocês vão achar detalhes. Agora eu queria dizer uma coisa. Olha, uma coisa que a gente extrai dessa história não é como se começa que é o importante. O importante é como se termina. Às vezes a pessoa começa e não se sente confortável pela maneira que as coisas estão andando e pensam em desistir. Não desista, porque o mais importante é como se termina, não como se começa. Gente, leiam os capítulos que eu disse a vocês. Agora eu quero comentar uma coisa. Não sei porque oh meu Deus, como é que chama? Esqueci. Eu sei que eu estou com 404, esqueci o nome do que é 404, mas vocês vão entender. Idoso é uma coisa. E aí ele vai para 405, 406 inscritos. Depois ele cai de novo para 403. Vamos me ajudar aí para esse negócio subir? Compartilhem. E vamos tirar esse 400 daí. Viu? E o like também eu espero. E como eu pedi, compartilham. Que Deus dê vocês uma noite maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite.